O que eu digo então, é que... a ética republicana é igual ao ideário monárquico? Sempre que é legítima, fundamentalmente tem que ser idêntica. A ética não tem adjetivos. Do sentido é exatamente a mesma. Eu assumo toda a ética republicana, não assumo é a república. Assumo a res pública. A coisa pública, para mim, tem um interesse extraordinário. Eu tenho amor pela pátria, que é a sua história. Especialmente quem fala na pátria fala na história e o resto são cantigas. Afirmo, tenho amor pela terra onde nasci, a terra que vivo, tudo isso pelo seu estado de saúde da terra, choro hoje pela morte das aldeias, choro pelo que se está a fazer, o que a República está a fazer ao território. E, portanto, gosto dos portugueses. Como eu sou, gosto deles, não é? E os portugueses gostam de si. E é essa nossa cultura, e é tudo isso que está em causa. E a menor maneira de defender todo este conjunto, para mim, é de facto a República com o rei. Se for ele o rei, se calhar é mais fácil. Porque o rei... O que é que acha? O rei garante a continuidade. Os portugueses gostam de Ribeiro Teles. Gostam, claro. Isso não tem qualquer dúvida. Agora, eu gostava de dizer que esta questão que estamos aqui a tratar já teve um grande momento histórico em Portugal. Em 1880, houve umas comemorações muito importantes, que foram as comemorações de louvor a Luís de Camões, não é assim? E que se simbolizou em Luís de Camões tudo isto que se está aqui a dizer, em termos da pátria, em termos da nação, em termos de uma figura que poderia simbolizar a cultura portuguesa, não é assim? Não a figura de um rei, nem sequer a figura de um herói no sentido tradicional, mas quase de uma maneira pioneira e moderna, a figura de um homem de letras, de um poeta, não é assim? Que simbolizou aquilo que na altura se percebeu que era o símbolo da cultura portuguesa. Ainda hoje, o dia 10 de junho, é o dia de Camões, não é assim? Depois, em relação aos afetos, eu não percebo como é que é o laço pessoal de casamentos que, por natureza, têm que ser casamentos de conveniência, embora na última fase dos monarcas a coisa esteja... Já está a passar à história, é isso, doutor. Mas repare, no início, na raiz, não é assim, a família era uma família contratual. Não é assim? Mas ainda hoje muita gente defende que o contrato é importante. Mas então podemos falar do afeto e depois não queremos discutir o lado inicial da constituição dessas famílias, que era um lado contratual, puro e duro de poder? É proibido. Miguel Otto, é proibido? O afeto é que deve primar quando era uma família artificial. Deixa eu responder. Foi ele que invocou ali a família. É evidente que estou de acordo também, mas sei que o Sr. Professor também está a levantar a questão numa ótica, digamos, provocatória. É óbvio que não, e todos nós sabemos, até porque vamos vendo as notícias e sabemos o que está a passar numa Holanda ou numa Suécia, ou por aí fora, onde os exemplos se multiplicam de, digamos, em que o próprio conceito e a própria... Acha que é um bom caminho? Não estou a dizer que é bom ou que é mau. Aliás, não vejo porque é dizer que é mau. Já agora, uma vez que é uma opção de dois, e que desse ponto de vista não só foi livre, como inclusivamente o povo de cada um desses reinos o aceitou, uns muito bem, outros eventualmente menos bem, mas isso é um assunto interno. Não acho que seja uma cedência. Deixe-me só já agora dizer o seguinte, o que é essencial é que essa escolha se dê e que o novo contexto permita que isso aconteça, e não só permita que isso aconteça, como seja, aliás, um assunto considerado relevante nesses países. Isso é que se calhar não é uma manipulação. Traz para aquilo que aqui estamos a falar, que é uma das dimensões, é evidente que a dimensão da liberdade que foi aqui levantada, e bem, é evidente que a dimensão da liberdade é um valor absolutamente essencial e fundamental. Mas uma liberdade sem afetos é uma coisa oca. E, portanto, a questão dos afetos, reproduzida agora nessa caricatura que o professor Medeiros Ferreira está a colocar, para mim até levanta a questão essencial, que é, houve um casamento que foi absolutamente livre, de conveniência não tinha nada. E o que é facto é que, em Portugal, a carência é justamente essa. Tanto que em povos como na Holanda, que para mim é um dos paradigmas até da provocação,
em muitas dimensões sociais já agora. O que é facto é que esse casamento se deu, o que o povo o interpreta como sendo não só legítimo, como perfeitamente razoável, e se está bem com isso, e se revê bem nessas dimensões. Em Portugal, o que se passa e o que se poderia vir a passar, para nós, eu tenho uma ideia, evidentemente que eu revejo-me no exemplo de família que é a família do Sr. Dom Duarte Pio e da Dona Isabel, dos seus filhos. Eu pessoalmente revejo-me nessa família. Mas o que eu julgo que é fundamental aqui é a questão, de facto, em uma família simbólica, porque a dimensão simbólica da família, como um espaço de afetos, como um espaço de memória e um espaço de projetos, porque aqui estamos a falar de futuro, a questão de projetos, esta dimensão em que os projetos são efetivamente suficientemente agregadores para serem comumente aceitos. E isso é muito diferente do que temos estado a assistir nos últimos anos em Portugal, em que a fragilidade das fraturas, ou melhor, a fragilidade provocada por essas múltiplas fraturas que temos, já aqui se falou dos partidos, já se falou de outras dimensões, tem provocado que a maioria dos projetos de relevância efetiva não estão a ser conseguidos concretizar. E poderíamos começar nas dimensões económicas, como poderíamos passar para as dimensões sociais. O que é facto é que não estão a ser conseguidas passar, não estão a ser conseguidas implementar, porque, na minha opinião, falta efetivamente essa dimensão da comunidade, o sentido da agregação suficiente, da afetividade que sentimos por uma comunidade que começa na família e que vai, no nosso caso, até à nação portuguesa. Para terminar, e depois António Costa Pinto, e vão-lhe chegando o microfone, por favor. Pois eu acho que a República, pelo contrário, promove e necessita mais de considerar aquilo que foi dito aqui como o amor à pátria. Quer dizer, o amor à pátria é que é o grande afeto republicano. Não é? E é um afeto republicano que não... Um bocado em desuso. Não subordina... Não. Se eu bem percebo o ressurgimento da ideia monárquica em Portugal, neste momento, ela faz-se com diferentes perspectivas, e estamos aqui, de certa maneira, também a celebrar a sua eleição como Presidente da Causa Real, mas faz, quanto a mim, porque há esta percepção, já se falou aqui várias vezes da União Europeia, e eu tomei nota, não é? Uma das preocupações dali da primeira linha dos monárquicos é a questão da União Europeia. Diluir a soberania na Europa. A questão da União Europeia, a questão da soberania, eu gostava de dizer que ela é igual para todos os países da União Europeia, sejam repúblicas, sejam monarquias. Percebe que há um fantasma ou qualquer campainha que tocou ancestralmente e que leva a que os monarcas sejam mais preocupados neste momento com a questão da União Europeia. Tome nota, não é assim? Tome nota. Admitindo que essa questão pode vir a surgir no futuro, logo se verá qual é a resposta dos monárquicos a ela, porque acho um problema a ter em conta, não desfaça o problema. Permita-me só para interromper, que quem votou o tratado em referendo foi a França, que é uma república. Não, mas eu estou a dizer exatamente o contrário. Quer dizer, nós não sabemos o caminho... A preocupação foi de uma república. Nós não sabemos o caminho que a União Europeia irá tomar. Portanto, todos os países europeus têm que ter uma reserva, não é? Uma reserva anímica, uma reserva cultural. Estou de acordo com isso. Mas é isso que eles estão a dizer. É nesse plano. E eles acham que essa reserva está melhor no rei. Não. Eu acho que está melhor na nação. Eu acho que está melhor no povo, na cultura, na pátria, do que numa pessoa. Mas o rei é isso tudo. O rei é isso tudo, o rei é deste lado. O rei é exatamente, digamos, quanto a mim, a má reserva, não é assim? O rei não Embora seja. O rei não é inscindível da comunidade, aliás, desde o século XV que se diz pela lei e pela grei.